Nós tínhamos falado anteriormente dos lúpulos que eles chamam lúpulos nobres, que são praticamente 4 lúpulos no mundo, são os principais, são os que começaram, né? São 4 variedades, depois para cada país foi desenvolvendo novas variedades. Mas as 4 principais são o Sais, que hoje é na República Tcheca, o Spalt, que é na Bavária, o Tettnang, que também é na Bavária, e o Hallertau Mutflug. Então esses 4 são os principais, são os 4 variedades nativas que foram, digamos, multiplicadas e estão sendo multiplicadas no mundo inteiro. E aí cada um você vai trabalhando com sementes, você vai fazendo combinações e vai aparecendo, então vai tendo novas variedades. Porque cada semente que nasce é uma planta diferente do pai e da mãe, com características às vezes desejáveis, às vezes indesejáveis, mas sempre com características diferentes. E assim foi feito na Inglaterra, foi feito na Rússia, em todos os países do mundo, todos eles têm algumas variedades próprias que foram desenvolvidas lá, mas sempre baseado nessas 4 que eles chamam de lúpulos nobres. Agora você falou de vários produtores aqui, né, em Nova Friburgo, se estendendo a Bom Jardim. Vocês já estão reunidos a nível de associação? Vocês já são uma associação de produtores? Não, ainda não. Existe uma associação sediada em Santa Catarina, que está tentando fazer, e nós estamos tentando, vamos fazer também, a ideia é essa, de fazer uma associação de produtores da nossa região. No nível regional e não municipal, né? No nível regional, porque da região serrana, né? Aí a gente está querendo fazer uma atividade para poder até melhor nos representar junto aos órgãos públicos, né? Para não ficar só eu, o fulano, o Beltrano, cada um fazendo um esforço isolado. A gente fazer uma associação, congregar esse pessoal todo, e a gente quer ver se até a próxima festa da cerveja em abril, agora na próxima Páscoa, né? A gente já tenha isso oficialmente feito para poder então dar mais um passo à frente. E no caso, a sua plantação, ela está dentro dessa categoria de agricultura familiar? A gente fala familiar sim porque... Porque aí no caso teria incentivos do governo, né? Tem. As pessoas que quiserem tem, já foi feito alguns trabalhos, o Banco do Brasil já está com uma linha própria que aceita a agricultura do lúpulo, a plantio do lúpulo como agricultura, né? É familiar porque é sempre muito pequeno, não tem grande indústria, não tem nenhuma... Só pode ter um empregado, né? Empregado, 1, 2, exatamente. Mas facilita o investimento. Não, já facilita, exatamente, está dentro dessas características que o banco já, segundo informações, já está com isso aprovado. Uma das coisas que eu acho muito interessante que existe, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas os Estados Unidos foi que divulgou isso muito, que são as cervejas sazonais. Então, o que é uma cerveja sazonal? A cerveja que tem em determinada época do ano e não pode ter no ano inteiro por características muito próprias. E a característica própria dessa cerveja é o lúpulo. Então, por exemplo, você tem o Sierra Nevada, na Califórnia, que é um grande ícone desse negócio todo, de cerveja artesanal, que ela faz a cerveja, quer dizer, você vai para lá, você tem na época da colheita, agora, por exemplo, nós estamos começando a colher o lúpulo. Então você teria agora fabricação de cervejas com lúpulo, colhe de manhã e bota na cerveja de tarde. Então, quer dizer, isso é o auge do aproveitamento de todos os aromas, né? Tem algumas pessoas do Brasil que já fizeram contato comigo, e estão querendo fazer agora um primeiro teste agora no mês de fevereiro e fazer exatamente isso, fazer uma cerveja com todos os ingredientes nacionais, cevada brasileira, levedura brasileira e o lúpulo aqui nós entraríamos com essa parte do lúpulo também brasileiro. E aqui, então fazer um produto realmente sazonal. Porque vai chegar na época de fevereiro, março, a pessoa sabe que vai ter essa cerveja. Chegar abril, maio, você tem um lúpulo mais tardio, que a pessoa uma cerveja mais elaborada, demora mais para maturar, demora mais coisa. Então você vai ter durante 2, 3 meses uma série de cervejas específicas e próprias. E o mais interessante disso tudo é que a gente vai ter cervejas exclusivas da nossa região. A
cervejas com lúpulo da região serrana fluminense, ou cerveja de Nova Friburgo, ou de Teresópolis, ou de Bom Jardim, ou de Macuco. Então seria uma coisa muito especial. Então é o que a gente sempre brinca, se você quiser beber desse tipo de cerveja, você vai ter que vir aqui, porque os volumes são pequenos, né? Não dá para fazer uma distribuição nacional. E isso eu acho que atrai muito o turismo. Com certeza. Agora, por exemplo, em fevereiro, vai ter uma festa, por exemplo, da colheita do lúpulo na Argentina. Lá no sul, na Patagônia, eles já estão com lúpulo há mais tempo, que é uma região muito fria, e eles fazem uma festa grande, e que vai gente do mundo inteiro para a festa da colheita. Então o nego vai lá para ver como é que é a colheita, vai lá para ver como é que processa, vai lá para ver essas coisas todinhas, e isso se torna um atrativo turístico. E é o que a gente está querendo fazer, já está começando a fazer, daqui em Nova Friburgo com lúpulo também. Agora, você falando do lúpulo, e eu estou vendo assim, toda a sua plantação aqui no seu terreno, me lembra muito o ciclo do café, né? Então, nossa região aqui foi uma região de plantio de café, que deu nossos barões, e Amparo também, que foi um grande produtor de café. A gente vê que quase 2 séculos depois, a gente tem o lúpulo, né, substituindo o café, né? Pode ser, poderá ser uma atividade. Mudando a nossa história. Mudando a nossa história, pode ser. A característica é porque o café ele permite aclives, morros, né? E o lúpulo fica muito difícil para você plantar, tem que ser uma topografia mais plana. Mas de qualquer maneira pode-se iniciar um ciclo muito interessante, porque é um produto com valor agregado alto, dá uma rentabilidade muito boa por hectare, né? Então vai ser começando a haver a comercialização desses lúpulos, as pessoas vão começar a se entusiasmar, porque o retorno financeiro é bom. E ele é muito mais estável, né? Como é um produto que está atrelado a um produto importado, quer dizer, a gente vai ter sempre, digamos, um parâmetro de importação, quer dizer, sempre no nível alto, né? E então o nosso pode sempre ficar naquele preço. Como é o caso do café, né? O café é atrelado a nível internacional, né? A commodity internacional de preço. Então o preço que está lá nas bolsas é o que vai valer. E o lúpulo guardando as devidas proporções, isso, e com o atrativo de ser um produto fresco local. Na aplicação do lúpulo na produção da cerveja, a gente aplica já no final da fervura, né? Uma parte no início da fervura, que é mais para amargor, e a outra parte no final da fervura para mais aroma, e onde vai fixar os óleos essenciais. A planta, o lúpulo, um cone, é uma flor, né? Como a gente está vendo aqui, e essa flor tem dentro dela a lupulina. Nós vamos depois mostrar com detalhes, que é o que vai conferir ou o aroma ou o sabor, né? A gente aplicando. Então essa cone pode ser aplicado verde, assim, recém-colhido como esse, quer dizer, está maduro, mas no estágio ainda não desidratado. Pode ser como normalmente a gente faz aqui, desidrata, seca ele bastante e guarda em congelador para aplicação, ou então, como é comercialmente feito, industrialmente, isso depois é moído e eles fazem uns pellets pequenininhos e é aplicado também sob a forma de pellet. Mas sempre é a flor toda, ou inteira, né? Verde, desidratada ou já triturada e virada a pellet. Então é a maneira de se utilizar o lúpulo na cerveja. Então esse pólen, né, que você chama de lupulina, né? Sim. Quer dizer, você tem a cerveja só com a lupulina e também tem a cerveja que utiliza toda a flor, né? Normalmente é toda a flor, toda a flor. Porque a lupulina está aqui dentro, a gente não trabalha, a gente não manuseia para tirá-la, né? Então a gente põe quando ele é triturado, ele fica mais exposto, mais fácil de ser incorporado à cerveja. Ou então, quando ele é triturado e pelletizado, também ele fica mais fácil de expor a cerveja. Mas normalmente a gente utiliza a flor do jeito que está. Então, como a lupulina ela é solúvel, então a gente dá fervura, isso sai todinho e vai dar o sabor na cerveja.
terceiro ingrediente na produção de cerveja, além da água e do malte, o uso do lúpulo era comum desde o século IX. O primeiro registro desse ingrediente na Idade Média está no livro da monja beneditina alemã Hildegard von Bingen. O lúpulo é fundamental para conferir à bebida o amargor característico da maioria das boas cervejas. Inicialmente, o lúpulo era utilizado para contrabalançar o gosto adocicado do malte de cevada. Mas descobriu-se depois que tinha uma importância imensa como conservante, evitando que a cerveja azedasse. Logo, o grande sucesso do lúpulo se deve à longevidade que deu à cerveja, que antes tinha que ser consumida em pouco tempo depois de produzida. Tendo efeito calmante, se conclui que a cerveja é relaxante não apenas pelo álcool, mas por conter igualmente o lúpulo. Os cones que constituem a flor do lúpulo são, inclusive, utilizados como enchimento de travesseiros em alguns países da Europa, para auxiliar o relaxamento durante o sono. Paulo, agora já existe a festa do lúpulo aqui em Amparo. Eu queria que você falasse qual é a edição que você está nessa festa. Este ano nós vamos, agora no mês de abril, nós vamos fazer a segunda edição, né? Ano passado nós fizemos na Páscoa e esse ano também vamos fazer a Páscoa, aproveitar o feriado de sexta-feira, o dia de sábado e o domingo, né? Então nós estamos na segunda edição. E já está fazendo parte do calendário turístico de Friburgo? Esse ano nós já fizemos a inclusão da festa no calendário turístico de Friburgo. Esse grupo que eu te falei da rede já está todo envolvido também e está no calendário para a gente apresentar, né? E a gente quer fazer, quer dizer, não é uma festa muito grande, não é de centenas de milhares de pessoas, não é isso. A gente tem uma parte técnica que vai envolver palestras técnicas, né, de plantio, justamente para motivar o produtor que está querendo começar. Visitações ao local do plantio, como é que faz o processamento, como é que é utilizado na cerveja. Então o público que a gente espera, como foi o ano anterior, é que esteja todo de pessoas interessadas, ou já produção de cerveja, ou já querendo produzir lúpulo, ou com alguma plantação. Então, ano passado nós tivemos inscritos 126 pessoas, que era o número máximo de inscrição que nós tínhamos para no local da festa, que é aqui no clube lá de Amparo, né? Centro Cultural? Não, no clube. Nós fizemos uma palestra... Antigo cinema? Não, no clube de Amparo, clube de futebol. Tá certo. Não, o futebol. Nós fizemos no clube de futebol, a parte técnica, depois fizemos o almoço lá. A parte da tarde foi para visitações à produção, no caso aqui a nossa e a uma outra em Bom Jardim. E também aqui no local da Assamã, aqui no Centro Cultural, a gente botou várias barraquinhas, todas elas para entidades beneficentes de Amparo, né? E todos esses cervejeiros que produziram a cerveja com lúpulo nosso, eles doaram 20 ou 30 ou 50 litros cada um para a barraca. E esse aí foi vendido a um preço de custo mais baixo, né? Um preço mais baixo, quase a preço de custo, para justamente ajudar nas despesas. Então ficou muito bom porque as entidades beneficentes de Amparo, né? Igreja Católica, Associação, todo mundo participou e fica bacana. Houve uma integração muito grande, aonde surgiu várias ideias, tipo geleia utilizando lúpulo, perfume de lúpulo, né? De essência. Tem uma pessoa que faz. Agora, mais recente, o punks, né? Que também está bastante interessante. O punk aproveita tudo? Ou só o pólen? Não, só mesmo a florzinha. Porque o punk geralmente aproveita tudo. Tudo, né? Mas é só mesmo a flor, né? Só mesmo a flor que punk, para as pessoas que não conhecem, são as plantas alimentícias não convencionais, né? Não convencionais, exatamente. É uma coisa bastante interessante. E esse ano já vai ter bastante produto nessa linha. Que ela está fazendo geleia, ela está fazendo sabor doce, outro sabor mais picante. O sal com lúpulo ficou muito interessante. Tem outro restaurante aqui que está fazendo carne, principalmente suína, utilizando o lúpulo, que é uma receita alemãs, né?
Enfim, então está bastante... A programação está muito interessante. A gente em breve já vai começar a divulgar mais, né? Quer dizer, então já faz parte do calendário turístico de Friburgo a Festa do Lúpulo no mês de abril. Perfeito, no mês de abril. E geralmente... É na Semana Santa. E a gente faz visitas também a essas cervejarias parceiras, né? Então as pessoas que recebem tour, né? Então a gente tem algumas companhias de ônibus, algumas companhias do Rio já estão fazendo, já estão reservando data, já estão reservando locais, né? Para poder trazer gente do Rio para fazer isso. Então vem, participa aqui da festa propriamente dita e depois vai visitar uma cervejaria, outra cervejaria.